Essas imagens representam alguns dos diversos mestres que já estiveram entre a humanidade, orientando como devemos viver com mais qualidade de vida e também nos orientando o caminho de volta ao nosso mundo de origem. Olá pessoal, o meu currículo sintetizado encontra-se no final deste documentário. Você mesmo, qual seria a tua reação e como iria sentir-se psicologicamente se soubesse que nunca teve um pai e mãe aqui no mundo físico? Agora imagine essa situação para toda a humanidade. É muito triste, lamentável, ver uma humanidade com a consciência tão adormecida em razão das suas atitudes equivocadas, que não lembram mais de onde vieram, por que vivem e muito menos para onde vão. Considerando as minhas abordagens nos 2 primeiros documentários que irei enviar às principais autoridades políticas, religiosas, empresárias, etc., juntamente com este, tratarei de um tema muito importante, muito bacana, muito legal de se ouvir e de se ver os gráficos. Irei usar uma didática compatível para qualquer nível intelectual entender. Não é um ensinamento novo. Se estou aqui falando desse tema, é porque aprendi com os grandes mestres da humanidade, como por exemplo o grande mestre Jesus Cristo, que deixou grandes ensinamentos para a humanidade terem mais qualidade de vida. Por exemplo, quem quiser ser grande, seja como uma criança. A humanidade vem se comportando, continua se comportando o contrário. Vivem se escondendo atrás de tanques de guerras, aviões de guerras e etc. E dessa maneira estão agindo o contrário, estão sendo menor ainda, mais insignificante ainda. Porque nós, como seres humanos, não somos ninguém, nada. Pessoal, tratarei de um tema orientando como se ver e ouvir Deus. Exatamente o que vocês ouviram, é ver, eu estou dizendo, ver e ouvir Deus. É isso que eu vou orientar para vocês, através de gráficos, autoexplicativo. Prestem atenção e sugiro que vocês gravem em MP4. Mostrem para seus filhos, adolescentes, crianças, jovens. A cada ano que passa está muito visível a situação climática no nosso planeta Terra. A fome se avizinha globalmente. Então, pessoal, presta atenção, é muito gratificante termos consciência que temos um pai e mãe aqui no mundo físico e também termos um pai e mãe no mundo espiritual. E também termos uma vida após a morte do nosso corpo físico de uma maneira eterna, que é a eternidade. Aqui no mundo físico, por mais rico, por mais sábio que seja a pessoa, é temporária a vida. Por isso nós aqui no mundo físico não somos ninguém. Seria uma grande infantilidade querer provar a existência ou não existência de Deus. Porém, é possível sim vê-lo e ouvi-lo. É isso que vou tratar desse tema, de uma maneira totalmente fora de doutrinas religiosas e etc. Irei falar aqui com base em ciência. Ciência, pessoal, ciência. O mundo sem ciência é como se andar no escuro. Acompanhe-me nas explanações com os devidos gráficos e todos entenderão. Ver não é o suficiente, é necessário compreensão. Todo esse infinito universo e tudo existente nele, inclusive as leis existentes, há uma força central, inteligência e consciência, poder, que gera de si outros poderes para executar determinadas tarefas. Esse poder central, que vou denominar a palavra Deus ou Alá, todas as culturas do mundo estudaram com o respectivo nome que atribuíram para a sua cultura. Por exemplo, o Pai de Todos, e entre tantos nomes. Irei utilizar, só frisando, as palavras Deus e Alá, que são os nomes mais atuais. Essa força gera, inicialmente, dois poderes
que irão exercer funções específicas conforme irei mostrar no transcorrer da apresentação. Nesse poder, duas forças estão unidas: a força positiva e negativa, ou masculina e feminina. Nesse desdobramento, Deus imanifestado gera de si três poderes. Essa tríade é a responsável pela criação de tudo: a matéria primordial, as dimensões da natureza, os espíritos, esses corpos humanos que nós, como seres espirituais, estamos inseridos, e etc. Nessa tríade, ou seja, Deus manifestado, com esse nome Espírito Santo, é desmembrado a força positiva da negativa, ou masculina e feminina, onde em termos de ciência nós chamamos Mãe Divina. Também essa Mãe Divina tem seus desdobramentos, que eu não vou entrar em detalhes aqui em função do tempo ser curto, e que o propósito é como se ver e ouvir Deus. Tá? Então, onde eu vejo é aqui, Deus manifestado, com esse nome de Filho ou Cristo. Cristo vem da palavra Christos, criada pelos antigos gregos. Nos próximos gráficos explicarei esse aspecto. Nesse desdobramento, Deus assume a função de um Sol espiritual no sistema solar, físico ou tridimensional. Existe um outro sistema solar, puramente de natureza espiritual, cujo Sol central é Deus. Antes da existência do sistema solar físico ou tridimensional, Deus nomeia 7 gênios. Na Bíblia utilizada no cristianismo, é falado os 7 espíritos ante o trono de Deus. Há outros nomes, tipo os 7 orixás e etc. Também Deus nomeia um gênio com vocação para a justiça, para assumir o tribunal da justiça divina, cuja função é aplicar sanções para os erros que cometemos. Dessa maneira nós vamos nos direcionando às nossas origens, que é Deus. Também há os mestres que vêm voluntariamente para nos ensinar o caminho de volta. Esses 7 gênios, eles moldam o nosso sistema solar com a matéria primordial que é criada por Deus, utilizando o verbo, a ciência do verbo ou a palavra. Entendido isso, vamos prosseguir. Uma das condições para se ver e ouvir Deus é necessário que esteja consciente na quinta dimensão, que é composta de 2 mundos, mundo mental, mundo astral. Para cada dimensão há um corpo correspondente. Para o ser humano comum e corrente, tem 4 corpos: corpo físico, corpo vital, corpo astral e corpo mental. Atualmente há pessoas apresentando cursos como Despertar Consciência no mundo astral, gratuitamente, no WhatsApp. Quem tiver interessado, procurem. Atualmente está tudo fácil, pessoal. Estando consciente na quinta dimensão, então é possível ver Deus e ouvi-lo. Deus tem aparência do Sol físico, porém com a tonalidade mais avermelhada, e faz a mesma trajetória do nosso Sol, o Sol do nosso sistema solar, leste para oeste. Nessa trajetória, o Cristo cósmico, ou Crestos, como diziam os antigos gregos, que é Deus exercendo uma função específica. A tríade Pai, Filho e Espírito Santo criou tudo que nós conhecemos. Individualmente, Deus tem funções específicas. Aqueles mestres, aquelas pessoas que conquistaram o mestrado desses grandes mistérios do universo, pode chegar a um ponto de Deus ou Crestos nascer em seu coração. Obviamente, átomos Deus lança de si átomos, nasce no coração do mestre. Esses átomos crescem, torna-se adulto. Então, quando acontece isso, o mestre torna-se divino. E o divino humaniza-se, porque Deus, nessa função de mestre, que nos ensina o caminho de volta, e também como nós poderíamos viver com mais qualidade de vida. Deus, então, através desse mestre, passa a mensagem para a humanidade. Então, essa foi uma das grandes tarefas do grande mestre Jesus Cristo. Se todos estivessem colocando na prática os ensinamentos deles e de outros mestres menos ilustres, nós estaríamos vivendo com mais qualidade de vida. Outro aspecto
que nós devemos estar envolvidos para ver e ouvir Deus são os 3 fatores da revolução da consciência. Precisamos estar praticando a morte mística, o nascer alquímico e o sacrifício pela humanidade. Morte mística vem a ser eliminação daqueles aspectos negativos existentes em nossa psique. Nós temos 2 forças, positiva e negativa. Positiva é a nossa alma, uma fração de Deus. Negativa são os aspectos que nós criamos quando ingressamos no reino humano até a presente existência, tipo a ira, ódio, cobiça, inveja, mentiras e etc. Nascer alquímico vem a ser aprender as técnicas para utilizar a energia de Deus que está localizada em nossos órgãos sexuais. Deus com aquele nome de Espírito Santo, que se desdobra na Mãe Divina, ou a força feminina, masculina e feminina, é desdobrado ali. Obviamente essa Mãe Divina, todas as culturas do mundo estudaram com diversos nomes. O nome mais popular, conhecido atualmente, é a Virgem Maria. Sacrifício pela humanidade. É obrigação de todos. O grande mestre Jesus Cristo enfatizou a caridade, sacrifício pela humanidade, que vem a ser ensinar de uma maneira gratuita, sem buscar nenhum benefício para si próprio, algo que vai ser útil à humanidade. A luz e trevas, ou a loja branca e loja negra, e etc. existem. Deus nos criou com livre-arbítrio, e obviamente Ele já sabia que nós iríamos cometer erros. Aqueles equivocados que viveram em função de violência, corrupções, mentiras, etc., obviamente eles são direcionados para o interior do planeta Terra, que é o local onde funcionam as trevas. Aqui está a minha apresentação pessoal. Interessados, tire uma print e veja com calma. Bibliografia. Muito importante para todos que são estudantes de uma escola de iniciação. Também muito importante para todos que querem ter pelo menos um conhecimento a nível intelectual. Aí está a finalização do trabalho e um forte abraço a todos.